Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 13, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Bom, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é sobre a história de Davi, né? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Até mesmo nisso que é inspirado o nome do nosso ministério, Ministério Segundo o Coração de Deus. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Amém? O povo de Israel, houve um tempo que o povo de Israel não era governado por reis. Mas chegou um momento que o povo de Israel, eles pediram por um rei ao Senhor. E eles fizeram de Saul o rei deles. Então, Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi o rei que o povo pediu ao Senhor. E Davi foi o primeiro rei que foi escolhido por Deus, né? Porque Saul foi o povo que pediu. E Davi foi escolhido por Deus. Amém? Quando Saul ali escolheu não ouvir as palavras de Deus, não guardar os mandamentos do Senhor. Em 1 Samuel 10, versículo 19, diz assim: Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Então não foi, na verdade, primeiramente não foi uma vontade de Deus que o povo de Israel tivesse um rei terreno. O povo de Israel era governado por juízes, né? Deus dava a direção ao povo de Israel através dos profetas. Mas chegou um momento que o povo de Israel quis ser igual às outras nações do mundo. Eles quiseram ter um rei para si. Eles quiseram se igualar ao resto do mundo. Eles não entendiam que eles eram um povo separado por Deus e que eram para eles estarem debaixo da direção de Deus, e não de homens, não de reis. Que o rei deles era Deus. Eles não entendiam isso, né? E quando o povo pediu um rei ao Senhor, o Senhor deu. O Senhor permitiu que Saul se tornasse rei, né? E ele disse aqui, Samuel, né? Disse que o povo rejeitou a Deus que tinha livrado eles do Egito, né? Então, quando o povo rejeitou a Deus e pediu um rei, Deus permitiu que Saul se tornasse rei. Mas chegou esse momento desse primeiro versículo que nós lemos, que Deus falou através de Samuel, do profeta Samuel, que o reino de Saul não ia subsistir, porque o Senhor estava procurando um rei que fosse segundo o coração dele para ali governar sobre o seu povo. Então, dessa vez, era o Senhor que estava procurando, era o Senhor que estava escolhendo um rei para o seu povo, porque Saul não quis dar ouvidos ao Senhor, né? Quando Deus falava algo ao coração de Saul, falava com Saul através do profeta, Saul, ele não se preocupava em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, ele se preocupava em fazer a própria vontade. Então, o Senhor, vendo isso, disse para Saul que o reino dele não subsistiria porque ele não guardou o que o Senhor ordenou. E Deus já estava ali procurando no povo de Israel um homem que fosse segundo o coração de Deus, que era Davi, né? E no capítulo
16 é quando Deus mandou Samuel ungir Davi como rei. No versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. No versículo 6, a partir do versículo 6 diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então aqui começou a história de Davi na Bíblia, né? Quando Deus pediu para Samuel ir ali até a casa de Jessé em Belém e ungir um dos filhos de Samuel como rei. Só que Deus não revelou para filhos de Samuel, eu falei? Filhos de Jessé como rei. Só que Deus não revelou para Samuel qual dos filhos de Jessé seria ungido como rei, né? Então, quando Samuel chegou ali na casa de Jessé, ele viu 7 filhos de Jessé que estavam ali na casa, e o primeiro dos filhos de Jessé que ele viu foi Eliabe, e ele pensou: certamente é esse ungido do Senhor. Eu acredito que Samuel olhou para a aparência, né? Eliabe devia ser um homem com uma boa aparência, um homem forte. Era um homem que lutava, né, nas guerras de Israel. Então Samuel olhou ali para a aparência dele e, mesmo sendo um profeta de Deus, ele julgou pela aparência. Porque nós, seres humanos, muitas vezes a gente só vê as aparências uns dos outros, né? Nós só vemos as aparências dos nossos irmãos. Mas só o Senhor conhece o meu coração, só o Senhor conhece o seu coração, só o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Amém? E ali, na mesma hora que Samuel pensou que ele estava vendo um ungido de Deus, o Senhor falou para ele que não era para ele olhar para a aparência, não era para ele olhar para a altura de Eliabe, porque Deus não vê como homem. O homem vê o exterior, mas Deus é o único que vê o nosso interior e conhece o coração de cada um de nós. Deus conhece nosso coração melhor que ninguém, né? Melhor até mesmo que nós mesmos, né? Então, que nós venhamos, amém? Ser assim como o Senhor, pedir para que a gente não venha somente julgar, né, uns aos outros pela aparência, mas que a gente venha, amém, valorizar o que está dentro dos nossos irmãos, né, valorizar o interior, amém, dos nossos irmãos. E ali, Samuel continuou vendo todos os filhos de Jessé. Aqui nos outros versículos fala que ele viu Abinadab, Samar, e todos os outros filhos de Samuel que estavam ali, que eram 7. E nenhum desses o Senhor tinha escolhido. Então eu creio que Samuel ficou ali sem entender, né? Porque Deus não tinha escolhido nenhum daqueles. E ele perguntou para Jessé, no versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto nós não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou-o em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então ali, Jessé, ele demonstrou uma rejeição ao próprio filho dele, né? Porque Davi era o filho mais novo, provavelmente, eu acho que na verdade que ele era o único que não ia pra guerra. Eu tô falando certo, pai? Ele era o único que não ia pra guerra, né, Davi? Era o único que ficava cuidando das ovelhas no campo. Então, Davi era visto ali como menor, como mais desprezado, até mesmo pelo próprio pai dele, né?
Mas o Senhor via Davi, mesmo Davi sendo desprezado diante dos homens, sendo rejeitado, sendo menor, sendo o único que não ia ali para as grandes guerras e era visto como um poderoso guerreiro, mas ficava cuidando sozinho das ovelhas no campo. O Senhor via Davi, né? Eu creio que quando Davi estava ali no campo, nós vemos, né, durante toda a palavra que Davi era um homem que tinha muita confiança, muita fé no Senhor. Então eu creio que naqueles momentos que ele estava ali sozinho, cuidando das ovelhas, ele falava com o Senhor, ele cantava hinos a Deus, né? A palavra do Senhor fala também que Davi tocava harpa para o Senhor. Então, naqueles momentos que ele, diante dos homens, na visão dos homens, estava sozinho, o Senhor estava com ele e ele estava ali criando uma intimidade com Deus. Davi, ele era íntimo do Senhor. Nós vemos que a maioria dos salmos são escritos por Davi, né? Muitos salmos são escritos por Davi. E os salmos são tão profundos, quando a gente lê, são tão profundos, até os dias de hoje tocam no nosso coração. Então era uma intimidade muito grande que Davi tinha com Deus, porque ele escreveu canções ao Senhor, salmos ao Senhor, que até hoje tocam profundamente no coração do mundo todo, né? Porque a Bíblia é um livro mais lido do mundo. Então, até hoje, o que Davi viveu ali no secreto com Deus abençoou a vida de muitas pessoas. Então, nós podemos aprender com essa palavra que mesmo que nós sejamos vistos muitas vezes como menores, como desprezados, como rejeitados, muitas pessoas se sentem assim na igreja, se sentem assim na família, se sentem assim no trabalho, se sentem assim em alguma área da nossa vida. Cada um de nós podemos ter no sentido assim, mas o Senhor vê nosso coração. E mesmo que nós estejamos ali, escondidos por Deus, em um lugar secreto, falando com o Senhor, entregando nossa adoração, entregando nossa vida a Ele, mesmo que ninguém veja, o Senhor vê. E através disso, muitos frutos são gerados. Muitas vezes, os frutos não são assim para muitas pessoas, como Davi, né? Os frutos que ele gerou ali na presença de Deus, até hoje abençoam nossas vidas. Pode ser que os frutos que o Senhor gere na nossa vida abençoe... Eu tô nervosa, irmão, desculpa. Pode ser que os frutos que o Senhor gere na nossa vida não abençoe tantas pessoas como o Senhor usou Davi para abençoar. Mas se abençoar uma vida, se uma alma se render através do nosso exemplo, do nosso testemunho, da nossa oração, isso já vale muito para o Senhor. Porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele, morreu na cruz para salvar o mundo todo. Cada pessoa. Então, cada pessoa tem um valor inestimável para o Senhor. Cada um de nós temos valor para Deus. Amém? Davi não tinha valor nem mesmo para o próprio pai dele, né? A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor não esquece de nenhum de nós, em nenhum momento. E assim foi na vida de Davi. Davi, ele não foi desprezado pelo Senhor, mesmo ele sendo desprezado ali na sua casa, desprezado pelo seu próprio pai. Quando Samuel foi ungir um dos filhos como rei, o próprio pai de Davi não fez questão de chamar ele para o jantar, mas o Senhor honrou ele. Samuel disse que ninguém ia se assentar na mesa até que Davi estivesse lá. Então isso foi uma honra do Senhor sobre a vida de Davi, quando perante os irmãos, perante o pai dele, ele foi ungido ali a ser rei de Israel. E aqui a palavra do Senhor, ela continua dizendo no capítulo 17, versículo 26. Nessa parte, a palavra nos conta a história de quando Golias estava afrontando o povo de Israel. Golias, ele era gigante e ele estava ali afrontando Israel. E ninguém do exército de Israel teve coragem de enfrentar Golias, né? Nenhum daqueles soldados que já eram acostumados com guerra quis enfrentar o gigante, eles ficaram com medo. Mas Davi, quando chegou ali ao acampamento, ele foi apenas levar comida para os irmãos dele. Mesmo depois dele ter sido ungido como rei, ele continuou cuidando das ovelhas no campo, né? Era um tempo que o Senhor estava preparando ele para o reinado, né? Era um tempo que eu creio que o Senhor estava fortalecendo ele, estava preparando, estava falando com Davi. E o pai de Davi pediu para ele sair, deixar as ovelhas no campo e levar comida para os irmãos dele que estavam na guerra.
E ali, quando chegou lá, Davi viu Golias afrontando o povo de Deus. E no capítulo 17, versículo 26, diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? No versículo 28 diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Então, quando Davi chegou ali e ele viu o filisteu afrontando o povo de Deus, eu acho que ele ficou muito, como posso dizer, muito revoltado. Ele tinha intimidade tão grande com Deus que ele pensou: como um filisteu tem a capacidade, tem a coragem de afrontar o exército do Deus que é vivo? Então ele chegou ali com uma fé que ninguém naquele exército estava tendo. Uma fé que o exército não era dos homens, era do Deus vivo. Amém? E o irmão dele, Eliabe, quando ouviu ele falando aquilo, ele ficou com muita raiva de Davi. E ele perguntou a Davi por que Davi foi até lá. Ele demonstrou um grande desprezo por Davi. Ele perguntou: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você cuida? Então ele desprezou o que Davi fazia ali no deserto, cuidando das ovelhas. Mais uma vez, Davi foi desprezado e, além disso, ele foi julgado. O irmão dele falou que ele falou: bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Então ele julgou ali Davi, falando que Davi estava com maldade no coração, indo ver o que os irmãos dele estavam fazendo na guerra. Mas não, Davi foi ali e foi Deus que enviou Davi ali, porque só ele que estava tendo a fé, a coragem de enfrentar ali Golias, de vencer aquela guerra. E nós vemos aqui que Eliabe desprezou a ele, e pela resposta de Davi, nós podemos entender que não era raro que Eliabe, ou talvez os irmãos de Davi, desprezavam ele com frequência, porque ele respondeu assim: então disse Davi: que fiz eu agora? Tipo, o que eu fiz agora? Então eu acredito que Eliabe muitas vezes, os irmãos dele muitas vezes tratavam Davi com aquele desprezo, amém, com raiva, mesmo eles tendo visto na frente deles a honra de Deus sobre a vida de Davi, a unção de Deus na vida de Davi, eles não acreditaram. E muitas vezes é assim nas nossas vidas, muitas vezes os nossos irmãos, muitas vezes a família, mesmo vendo que o Senhor nos ungiu, eles, ao invés de nos apoiar, pode ser que muitas pessoas, ao invés de nos apoiar, nos ajudar, orar por nós, fiquem com raiva, desprezem, amém? Mas nós não devemos desanimar. Davi, mesmo tendo sido desprezado aqui, nós já vemos que ele foi desprezado pelo pai, pelo irmão, né? E que ele já estava meio que acostumado a ser desprezado, porque ele perguntou para o irmão: o que é que eu fiz agora? E agora, dessa vez, o que é que eu fiz? Então era o irmão mais novo que era desprezado pelos irmãos mais velhos. E mesmo assim ele não desanimou. Ele, mesmo assim, permaneceu com a fé de que o povo de Deus não poderia ser vencido por um incircunciso, como ele dizia aqui, né? Por um ímpio, por alguém que não servia ao Senhor. E aqui no versículo 32, diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam a ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso.
ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Amém. Então, nessa passagem, Davi estava com tanta coragem que ele foi falar com o rei Saul, né? E Davi, ele se dispôs ali a lutar contra o filisteu. E mais uma vez, Davi foi desprezado. Dessa vez, ele foi desprezado por Saul, né? Saul não acreditou que ele poderia ali enfrentar o gigante e vencer o gigante. Ele falou que Davi não poderia ir porque Davi era um moço e o gigante era um homem de guerra, né? Mas Davi, mesmo assim, não desanimou. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele servia porque quando ele cuidava das ovelhas, Deus permitiu que ele enfrentasse um urso, Deus permitiu que ele enfrentasse um leão. Então, a partir do momento em que ele enfrentou o urso, que ele enfrentou o leão, ele pôde conhecer o poder de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e que Deus poderia livrá-lo de qualquer coisa nesse mundo. Amém? Então, eu entendo com isso que muitas vezes o Senhor, ele permite que a gente passe por muitas provações na nossa vida, né? Deus permitiu que Davi enfrentasse o urso e o leão, né? Com certeza foram batalhas difíceis que ele pode ter sentido medo, mas naquelas batalhas o Senhor estava preparando Davi para que ele enfrentasse o gigante Golias, amém? E ele tinha essa certeza. Ele falou no versículo 37 que o Senhor livrou ele da mão do leão e da mão do urso, e ele cria que Deus ia livrá-lo da mão do filisteu. Ele tinha muita fé. Então, que nós venhamos ter essa fé, que nós venhamos fazer como Davi, que a gente venha lembrar de tudo que Deus fez na nossa vida. Nós vivemos muitos milagres dia após dia na nossa vida. Então, ao invés de reclamar porque a gente está enfrentando um gigante, porque a gente está enfrentando algo que parece impossível aos olhos dos homens, que a gente venha assim lembrar de tudo, de todos os livramentos, de tudo que o Senhor fez na nossa vida. Amém? Que nós venhamos nos lembrar do poder de Deus. Amém? Nas nossas vidas. E no versículo 42, diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Então, mais uma vez, Davi foi desprezado. Foi desprezado por Golias. Golias deve ter visto um moço pequeno, sem armadura, né? Porque Davi não quis vestir as armaduras de Saul, ele vestiu e ele não se sentiu bem, ele pensou, não quero vestir a armadura, e ele foi somente com funda e com pedras. Lutar contra o gigante. E quando Golias viu, ele desprezou Davi. Não tinha armadura nenhuma. Ele deve ter pensado, eu achei que seria mais difícil, vai ser muito fácil vencer essa batalha. E ele estava com uma soberba muito grande, né? Ele achava que ia derrotar Davi. Ele nunca imaginava que Davi ia derrotar ele, né? Mas a diferença entre Golias e Davi era que Golias estava com armas humanas, né? Ele tinha ali a espada, ele tinha ali escudo, ele tinha um treinamento como homem de guerra, ele tinha uma vantagem sobre todos os guerreiros que estavam ali porque ele era muito alto, ele era gigante. Ele tinha altura maior do que a maioria do que todos os homens que estavam ali, na verdade. E Davi, não. Davi, mesmo sendo ali o menor da casa do pai dele, ele tinha o Senhor com ele. Então, enquanto Golias estava lutando com as armas carnais, com as armas humanas, Davi estava ali com as armas espirituais, Davi estava ali com o Senhor. Então, ninguém imaginava, nem mesmo o povo de Deus, nem mesmo o exército de Deus imaginava que Davi, acreditava que Davi ia derrubar aquele gigante. Nem mesmo o povo de Deus teve fé. Só Davi que estava com fé ali. Então, mais uma vez, eu acredito que Davi estava se sentindo sozinho. Mas ele não deixou isso desanimar ele. Porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia o Deus que livrou ele do urso. Conhecia o Deus que livrou ele do leão. Então, por isso é importante que a gente venha buscar ter intimidade com o Senhor, conhecer o nosso Deus, porque quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós conhecemos o poder de Deus, quando nós estamos ali orando todos os dias, lendo a palavra, nem que a gente leia um pouco todos os dias, ore um pouco todos os dias,
Mas é importante nós estarmos sempre em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Então, muitas vezes, quando nós oramos ali, enquanto nós estamos caminhando na rua, enquanto nós estamos arrumando a casa, em todos os momentos da nossa vida, se nós procurarmos estarmos ligados com o Senhor, nós vamos ter intimidade com Ele, nós vamos conhecê-lo. E no momento que nós enfrentarmos situações difíceis, como Davi, gigantes, nós vamos ter uma confiança maior, porque nós vamos estar mais próximos de Deus, amém? E depois de tudo isso, Davi conseguiu matar o gigante. Então o Senhor deu vitória a Davi. Ele não desanimou quando o pai dele desprezou ele, quando o irmão dele desprezou ele, quando Saul desprezou ele, quando ninguém acreditou nele, o gigante. Quando nem ninguém da casa dele, nem mesmo o povo de Deus acreditou nele, nem mesmo o exército de Deus acreditou nele. Ninguém acreditou nele, mas ele não desistiu, porque ele estava com o Senhor, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus vivo. Amém? Quando todo mundo achava que Davi estava sozinho, ele estava ali em comunhão com Deus. Ele cuidava das ovelhas e ele, ao mesmo tempo, estava em comunhão com o Senhor. Amém? Isso é notório, nós podemos ver isso quando a gente lê os Salmos, que a comunhão de Davi com Deus era muito grande. Por isso ele venceu, por isso que ele foi o único que estava ali presente, que teve fé, que teve coragem, porque ele confiava em Deus. Foi o único que teve coragem para enfrentar o gigante. E depois que ele enfrentou o gigante, Saul ficou com raiva de Davi, né? Saul começou a perseguir Davi. No capítulo 18, versículo 7, diz assim: e as mulheres, tangendo, se respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o rei? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Amém? Então, mesmo depois que Davi venceu o gigante, ele continuou enfrentando lutas, né? Porque Saul ficou com inveja de Davi e Saul, ele suspeitou que a pessoa a quem Deus iria dar o reino era Davi, né? Eu creio que nesse momento que ele viu Davi derrubando o gigante, que ele viu todo mundo se alegrando, né? As mulheres cantando que Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares, eu creio que ele deve ter se lembrado daquela palavra, do primeiro versículo que nós lemos, em que Samuel disse que por Saul não ter dado ouvido às palavras do Senhor, Deus estava procurando alguém segundo o coração dele para dar o reino. Então, aqui na palavra fala que desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Amém? Então, Saul começou a perseguir Davi. Então, foi mais uma luta que Davi teve que enfrentar. Foi a perseguição de Saul. Até o dia em que Saul morreu, ele queria matar Davi. Então, Davi sofreu muitas perseguições de Saul. Várias vezes que Davi estava ali no palácio, porque ele começou a andar ali no reino, Saul não permitiu que ele voltasse para casa, né? Porque a primeiro momento Saul se alegrou, porque ele tinha encontrado alguém que tinha coragem ali no meio do povo. E aí Saul não permitiu que Davi voltasse para casa. Davi ficou ali servindo o reino. E dentro da casa de Saul, ali dentro do palácio, Saul tentou matar Davi várias vezes, né? Ele atirava, a palavra de Deus fala que um espírito mau se apoderava de Saul e ele atirava flechas contra Davi, mas nenhuma flecha atingia Davi. Então, em todo o tempo, o Senhor guardou Davi. Até o momento em que Saul morreu e ele foi coroado rei de Israel, Deus guardou Davi das mãos de Saul. Amém? E Davi, ele foi um homem assim que teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes. E ele escolheu não matar Saul porque ele respeitava a unção que Deus tinha dado a Saul, né, como rei de Israel, quando o povo pediu. Então, Davi sempre falava: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então,
o Senhor, eu creio que olhava para o coração de Davi. Davi era tão temente a Deus que mesmo Saul perseguindo a Davi durante toda a vida dele, Davi não quis, ele disse que não quis tocar no ungido do Senhor, mesmo por 2 vezes ele tendo tido a oportunidade de matar Saul quando Saul estava perseguindo ele. E então nós vemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus viu o coração de Davi quando ninguém viu. Amém? Então, mesmo que a gente se sinta pequeno, se sinta insuficiente em casa, no trabalho, em qualquer lugar, mesmo que a gente ache que não tem ninguém nos enxergando, o Senhor olha o nosso coração, o Senhor olha o coração de cada um de nós. E assim como Deus fez grandes coisas na vida de Davi, Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida se nós ouvirmos a Deus como Davi, né? Davi foi realmente um homem segundo o coração de Deus. Então, que nós venhamos procurar cada dia sermos homens e mulheres segundo o coração do Senhor, amém? Davi, ele não era um homem perfeito. Nós vemos também que durante um momento da vida dele, enquanto o povo de Israel estava na guerra, ele ficou em casa e ele cometeu um pecado muito grave, né? Ele cometeu adultério, mas ele, mesmo assim, é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então, a palavra de Deus nos mostra que mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós podemos andar ali segundo o coração de Deus, assim como Davi. Amém? Deus poderia não ter deixado escrito aqui que Davi foi um homem que cometeu um pecado, mas Deus deixou. Porque Deus quer que a gente saiba que mesmo nossa natureza sendo falha, sendo pecadora, quando nós nos arrependemos e derramamos nosso coração na presença de Deus, né? Quando Davi cometeu aquele adultério, ele escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51, nós podemos ver o quanto o coração de Davi ficou quebrantado quando ele se arrependeu do pecado. Então, ser segundo o coração de Deus não significa que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai pecar. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos no corpo carnal, né? Nós temos que alimentar o nosso espírito mais do que a nossa carne. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Porque só Jesus foi o homem que nunca pecou aqui na terra. Foi o Cordeiro Santo que morreu para perdoar os nossos pecados. Mas nós podemos ser segundo o coração de Deus quando a gente se arrepende. Assim como Davi, mesmo ele tendo pecado, ele sofreu muitas consequências do pecado dele. Ele foi perseguido pelo próprio filho dele, ele sofreu muitas coisas ruins por conta do pecado. Deus permitiu que ele sofresse as consequências do pecado dele. Mas o Senhor continuou com ele. Quando ele pecou, ele pediu para que Deus não retirasse o espírito dele. E Deus não retirou porque ele viu o arrependimento e o coração quebrantado de Davi. Então é assim nas nossas vidas. O Senhor permite sim que a gente sofra as consequências das nossas escolhas, dos nossos pecados, né? Muitas vezes para a gente aprender a ouvir o Senhor. Então o Senhor muitas vezes permite sim que a gente sofra as consequências dos nossos pecados. É como um pai, né, que fala para o filho: para de fazer isso, para de correr. E aí o filho continua correndo até que ele cai, se machuca. E aí ele percebe: eu deveria ter parado de correr, eu deveria ter ouvido meu pai. Mas muitas vezes são essas situações que nos fazem perceber que nós temos que nos converter, né? Que nós temos que a cada dia mais nos converter dos nossos erros, das nossas falhas e nos voltar ao Senhor, né? A conversão é quando a gente está no caminho errado e a gente se converte, tá? A gente volta para o caminho certo. Isso é se converter, sair do caminho errado e voltar para o caminho certo, para o caminho do Senhor. Então, que a gente não venha murmurar, como o povo de Israel fazia ali no deserto, né? O povo de Israel estava ali no deserto, passando por momentos difíceis, e ao invés deles agradecerem, porque Deus livrou eles de uma coisa pior, que era a escravidão do Egito, eles ficavam murmurando, e enquanto eles murmuravam, aquele deserto não passava. Mas que a gente venha
entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As lutas cooperam para o nosso bem. Davi lutou com um leão e com um urso, mas isso cooperou para o bem de Davi, porque através disso, Davi foi fortalecido e Davi pôde enfrentar o gigante. Amém? Porque Deus já tinha preparado ele enquanto ele estava lutando sozinho contra o urso e com o leão. E através das consequências das nossas escolhas, nós podemos perceber que nós temos que escutar o Senhor, né? Então, muitas vezes a gente só vai perceber que nós precisamos parar e pedir a direção de Deus de todas as coisas e escutar o Senhor e seguir a vontade de Deus quando nós sofremos consequências, né? Nós somos humanos, então muitas vezes o Senhor permite as consequências dos nossos erros acontecerem na nossa vida para nos ensinar. A Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama, amém? Então, que nós venhamos ser como Davi, ser segundo o coração de Deus, amém? Que mesmo diante dos nossos pecados, das nossas fraquezas, de muitas vezes nos sentirmos insuficientes ou pequenos, que através de nós estarmos na presença... Eu me perdi, irmão, desculpa. Eu esqueci o que eu estava falando. Vou lembrar. Nós venhamos ser segundo o coração de Deus, amém? E que apesar das nossas imperfeições, que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos buscar o Senhor, amém? Que nós não venhamos nos sentir pequenos, mesmo quando nós nos sentimos pequenos na presença de Deus, que nós venhamos confiar no Senhor, porque a gente pode crer, a gente pode acreditar que o Senhor está nos vendo. Nós podemos ter a certeza que o Senhor vê a cada um de nós, que mesmo quando o homem não vê, o Senhor vê. Amém? Então, amém, que sejamos como Davi, segundo o coração de Deus, que nós venhamos, amém, nos arrependermos dos nossos erros e buscar cada dia mais o Senhor, para que o Senhor venha fazer grandes coisas na nossa vida, assim como Ele fez na vida de Davi. E a maior coisa que Deus pode fazer na nossa vida é nos conceder, né, a oportunidade de estar na presença dEle. Então, a melhor coisa que Deus fez para Davi foi derramar o Espírito sobre a vida de Davi. Então, que nós venhamos, amém, sempre querer mais a presença de Deus, porque é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida, mesmo mesmo que nós estejamos vivendo em um mundo mau, em um mundo que tem muitas coisas ruins, a melhor coisa que a gente pode ter é a presença de Deus, porque só a presença de Deus é que nos fortalece diante desse mundo mau, amém? Somente com a presença de Jesus nós podemos vencer, como Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Ele também falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, enquanto nós vivermos aqui na Terra, nós podemos sim, nós estamos sujeitos a errar, a falhar, a passar por dores, a passar por sofrimento, mas o Senhor Jesus foi preparar a morada ali no céu. Antes de subir aos céus, Ele disse aos discípulos que Ele foi preparar a morada. E quando nós chegarmos ao céu, nada do que tem aqui nessa terra de ruim vai estar lá. Não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Então, que a gente venha, amém, perseverar na presença do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade.